Bom dia, sétimo ano, Prof. Ju aqui. Nós vamos iniciar nossa aula de artes. Nós vamos continuar estudando o assunto que a Prof. introduziu na aula passada, de perspectiva. Vamos entender primeiro o significado deste conceito, certo? É o que vai definir a compreensão de vocês sobre essa aula. Perspectiva, no contexto de desenho em arte, tem relação com percepção, com o ponto de vista. Então, nós vimos lá que quando a gente vai ver em perspectiva, a gente sempre tem a linha do horizonte, que é justamente o que vai determinar para onde que quem está olhando aquilo, de onde que ele está olhando aquilo. Então, por exemplo, eu posso estar olhando mais à esquerda. Se eu tenho uma outra linha do horizonte, eu posso estar olhando de modo mais central, de maneira mais centralizada. Eu posso estar olhando mais à direita. E vocês têm que perceber que, dependendo da posição de onde eu estou olhando, a maneira que eu vou enxergar os objetos também vai mudar. Se eu estou olhando o objeto mais da esquerda, eu trouxe aqui para vocês verem. Eu trouxe esse paralelepípedo, vocês já aprenderam, né? É diferente de um retângulo. O retângulo é plano, são duas dimensões, largura e altura. O paralelepípedo é sólido. São as três dimensões, largura, altura e a profundidade. Se eu estou olhando o meu paralelepípedo, aqui ó, na perspectiva mais da esquerda, eu vou enxergar algumas faces específicas dele. Vamos ver. Eu vou enxergar essa lateral aqui esquerda, vou enxergar essa parte de baixo, porque também eu posso estar olhando mais de cima e mais de baixo. Se eu estou olhando a esquerda mais de baixo, eu vou enxergar essa lateral esquerda, essa face aqui frontal, e vou enxergar essa profundidade superior aqui em cima. Se eu tô mais embaixo, eu não vou enxergar em cima, eu vou enxergar a face frontal, a esquerda, e a inferior aqui embaixo. Se eu olhar de forma bem centralizada, se o meu ponto de fuga for bem centralizado, eu posso acabar nem conseguindo identificar que isso é um retângulo. Se você olhar ou bem de cima ou bem de frente, né, porque ele é simétrico nesse formato, eu posso pensar que se trata apenas de um retângulo, porque eu não consigo enxergar as outras faces. Da mesma forma acontece se a minha perspectiva está mais à direita. Eu vou enxergar outras faces, ou de cima ou de baixo, certo? Então esse é o primeiro ponto importante para você conseguir atribuir as características de perspectiva ao seu desenho. Entender que isso tem a ver com o posicionamento de onde aquilo está sendo visto, certo? Outro detalhe, para tornar os desenhos mais realistas, né? Então, quando a criança é pequenininha, ela vai desenhar um bonequinho, são formas simples, planas, né? Um círculo, um trapézio, pode ser aqui um retângulo, sem perspectiva. Quando você vai desenhar em perspectiva, você adiciona profundidade, então torna mais realista. Como se você visse um círculo e você depois fosse olhar uma esfera. Você tem que fazer certos detalhes. Com a esfera é um pouco mais difícil, né? Porque exige o desenho de formas curvas, não só retas. Mas você percebe que é diferente. Esse é o objetivo do uso da perspectiva, que em uma superfície plana, como uma folha de papel, a gente consiga colocar como se tivesse colocado ali objetos tridimensionais. A Prof trouxe para vocês um exemplo de um artista muito famoso, internacionalmente conhecido, Leonardo da Vinci, que desenhava usando perspectiva, para tornar mais realista, para que as pessoas enxergassem e vissem aquilo como se fosse uma cena real, quase uma fotografia. Então vamos lá, nós vamos agora transformar um retângulo, trouxe aqui ó, a diferença do retângulo, né? Vocês já sabiam, o plano e o sólido, as duas dimensões, três dimensões. Agora a gente vai fazer um plano. Eu tenho aqui um retângulo, vou usar essa reguinha aqui. Tenho aqui um retângulo. E vou colocar, ó, esse aqui tá mais para baixo, certo? Vou colocar um mais para cima. Ainda não definimos o ponto de fuga, tá? Vamos colocar um mais para cima. Esse aqui mais para baixo, à esquerda, certo? Toda a extensão da linha do horizonte, que é o ponto de onde o observador está vendo, você desenha para que a pessoa observe aquilo e de acordo com como você determina, você vai acabar determinando
o posicionamento para onde que ela vai olhar, certo? É o desenhista que determina isso. Então, se eu colocar todos os meus desenhos para baixo da linha do horizonte à esquerda, eu vou sujeitar o observador a perceber que o desenho foi projetado daquele ângulo, certo? Vamos colocar mais um aqui. Pronto. Esse aqui, eu vou colocar um ponto de fuga em relação a esse retângulo, eu vou colocar um ponto de fuga bem central. Não é central com essa linha aqui, vamos supor que são duas, tá bom? Então, aqui um, aqui outro. Esse aqui eu vou colocar bem central, mais ou menos, né? Esse aqui eu vou colocar mais à direita. Mas ainda está em plano. Vocês estão percebendo, ó? Esse aqui tá para baixo e à direita. Esse aqui está para cima e central. Ainda tá plano. Eu não tenho perspectiva. Então, como eu quero definir que nesse desenho é como se ele tivesse sido, a imagem estivesse sendo registrada mais para baixo e mais à direita, então eu vou seguir esse ponto aqui. E é bem simples, você vai usar uma régua. E de todas as pontas da figura, você vai ligar uma reta, que essas são chamadas as retas convergentes, certo? Olha lá. Agora, o meu retângulo, ele ficou... Agora sim, ele não é mais um retângulo, agora ele virou um paralelepípedo. Vamos supor que eu faço aqui, ó. Percebeu? Agora eu vejo essas faces aqui. Se eu quero definir que é um paralelepípedo, eu posso usar essas linhas convergentes para nortear, para orientar o meu desenho e ele ficar completamente simétrico, harmônico, realista. É a mesma forma, mas vista de ângulos diferentes. Você tá vendo ela bem de frente, aqui você tá vendo estando mais à direita, aqui você está vendo estando mais à esquerda, aqui você pode estar vendo estando mais abaixo, mais acima. Perceberam? Então, eu não vou correr com as linhas sempre na mesma posição. Aqui, as linhas convergentes, elas estão indo da esquerda para a direita. Vamos ver um exemplo. Essa é a linha do horizonte que vai definir o olhar. Quem vai fazer isso é o desenhista. Quem está desenhando vai determinar se você quer que a pessoa tenha a impressão que ela está vendo mais de cima, mais de baixo, mais da direita, mais da esquerda, certo? E aí, quando o observador olhar aquela imagem, ela vai entender, isso foi, esse desenho foi feito de cima, esse desenho foi feito de frente, foi feito de lado, certo? E você vai determinar o ponto de fuga. Meu ponto de fuga ficou aqui um pouquinho mais descentralizado à esquerda. Vamos fazer um retângulo. A base é plana, o papel onde eu estou desenhando, e essa forma é plana, é um retângulo, eu só tenho largura e altura. Mas eu quero dar a impressão de que é um objeto tridimensional. Que eu estou desenhando uma caixa, uma piscina. Então, eu vou usar esse recurso. Partindo das pontas da forma que você determinou, você vai puxar linhas de cada uma das pontas da forma até o ponto de fuga. É como se essas linhas, que são as linhas convergentes, chama ponto de fuga, porque como se elas fugissem todas para lá, certo? Veja, agora fica nítido que não é mais um objeto plano, é um objeto tridimensional. Eu quero determinar que é uma piscina desse tamanho. Eu não preciso ir até o final. Se você quer essa perspectiva, tudo bem.